Sou Cláudia Bock e estamos aqui com o nosso programa Log Comex, que vai ao ar todas as sextas-feiras, das 11 ao meio-dia, sempre trazendo assuntos relacionados a comércio exterior e logística e demais assuntos que giram em torno desse assunto tão interessante, tão importante, que deve ser debatido sempre para o crescimento da nossa economia. Gostaria de agradecer aos telenautas que sempre participam aqui conosco no nosso programa e também agradecer hoje ao nosso convidado, o senhor Roberto Lacerda de Oliveira, diretor-geral da Presslog, que já é um conhecido nosso aqui da TV ABCD, já participou de outros programas aqui conosco, sempre que está no Brasil, já que ele é residente da Espanha, em Barcelona. Sempre que está aqui no Brasil faz questão de nos encontrar, de conversar conosco, de participar aqui do nosso programa, de dar uma palestra na universidade. E ele é sempre muito bem-vindo e eu gostaria de agradecer aqui no ar sempre essa sua disposição, Roberto, de estar aqui conosco. Então, um bom dia, queria que desse o seu bom dia aqui para o nosso telenauta, por favor. Bem, muito obrigado, Cláudia, pelo convite. Obviamente, a recíproca é extremamente verdadeira. Na verdade, eu queria só fazer um comentário. Meu último sobrenome é Oliva, não é Oliveira. Simplesmente para não distorcer um pouco aí a informação. Oliva e Oliveira eu reconheço, são sobrenomes bastante parecidos. Só esse comentário. Agradeço a oportunidade de dialogar com os internautas, agradeço sempre a disponibilidade da doutora Cláudia em convidar-nos para bater um papo com os telenautas e vamos tentar ter um diálogo bastante aberto, transparente, que é o objetivo da nossa presença nesse programa tão interessante. Bom, o senhor Roberto Lacerda Oliva, eu não posso deixar de fazer o trocadilho. Oliva, Oliveira, é da mesma família. Exatamente. Mas aqui o Roberto é Oliva, por gentileza, okay. Vamos mudar aí os caracteres. É o senhor Roberto Oliva. Bom, o senhor Roberto Oliva ele é economista especializado na área de logística e transporte. Durante muito tempo ficou à frente das divisões de transporte de carga expressa do grupo TNT. Vive na Espanha há 21 anos, né, sempre trabalhando nessa área aí de logística. E a partir de 2003, quando deixou a TNT, iniciou uma carreira como consultor logístico, né? Assessorou vários grupos internacionais, como o francês Geodis, é isso? Geodis, e a Kugnagel, que é alemã. Hoje, né, atualmente, ele é diretor-geral da Presslog, que é uma organização de assessoria para empresas dos setores de logística e de transportes, que atua nos mercados Brasil, Espanha e Portugal. Roberto, já que você está na Espanha, está na Europa há tanto tempo, há 21 anos na Europa, e aqui no Brasil nós temos acompanhado toda essa confusão econômica que vem passando a Europa nos últimos meses, se não nos últimos anos, né? A bem dizer, depois que a crise nos Estados Unidos começou em 2007, né? Virada para 2008, nós percebemos mais ou menos um efeito dominó na economia mundial e nós estamos percebendo que a Europa está sendo brutalmente, né, afetada. Estava até comentando com você há pouco, né, que semana passada eu estive em Cuba, fui fazer algumas visitas técnicas e no hotel que estávamos tinha TV a cabo e eu estava vendo a RTP quando apareceu no telejornal manifestações, o povo na rua com cartazes contra o FMI, fora FMI. E eu até brinquei, né? Eu me senti voltando no tempo mais uma vez. Em Cuba você já se sente na década de 50. Vendo aquele jornal, eu me senti no Brasil na década de 80. Fora FMI, né? Contra os abusos econômicos, essas coisas todas. E nós sabemos que a situação da Espanha, assim como da Grécia e de Portugal, também está ligeiramente conturbada. Nós recebemos as informações pelos jornais, pelos meios de comunicação, mas nós sabemos perfeitamente que tudo tem uma certa tendenciosidade.
Então, nada melhor do que nós sabemos de alguém que está lá vivendo, né, que já passou por tantas situações, 21 anos vivendo lá. Então, eu gostaria que você nos contasse um pouquinho como é que está a situação econômica e a situação política da Espanha, para que o nosso telenauta tenha uma percepção melhor do que está acontecendo. Ok, agradeço a pergunta, acredito que é interessante ter a oportunidade de dar o meu ponto de vista. Na verdade, eu escrevi recentemente um artigo falando um pouco da semelhança do movimento logístico atual do Brasil em relação ao que nós vivemos na Espanha ou na Europa nos últimos 15 anos, né? Então, com base nessa mesma analogia, eu acredito que, em primeiro lugar, nós devemos sempre ter presentes que a Europa passou basicamente por 3 quinquênios de crescimentos muito sustentados. Normalmente, os magos da economia comentam que os ciclos econômicos são normalmente de 5 anos. A Europa, com todo o movimento real e inercial que significou a integração econômica europeia, gerou uma fortaleza econômica bastante importante, a ponto de contrabalançar um pouco a hegemonia norte-americana como basicamente única potência mundial. A Europa, com 400 milhões de habitantes, depois da integração dos primeiros 15 países que fazem parte da moeda única do euro, né, criou uma segunda zona bastante importante, junto ao Japão e à China agora, né, muito competitiva. A mesma realidade, as mesmas bondades que esse sistema ofereceu para os países mencionados, Grécia, Portugal, Espanha, que eram os países menos desenvolvidos sobre o ponto de vista econômico, estrutural, quando do início da união, do processo real de unificação da moeda econômica, hoje oferece uma situação de contrapartida. Na verdade, quando a gente tem a oportunidade de viver no continente europeu, né, e assiste, eu diariamente tenho acesso à mídia internacional, vemos que existe uma preocupação que é real, mas existem fenômenos que explicam com uma certa claridade essa situação, né? A Espanha sustentou seu crescimento basicamente na construção civil, né? A Espanha chegou a fabricar, entre aspas, ao ano, cerca de 1 milhão de novas residências, sendo que, segundo a análise do próprio governo, né, do Ministério que cuida de toda essa atividade, a Espanha não necessitava mais de 600, 700 mil residências ao ano. O sistema que alimentou todo esse crescimento, obviamente, foi o sistema hipotecário. Na medida em que houve a crise norte-americana, né, esse sistema caiu, o sistema estava absolutamente amparado em créditos hipotecários, né, e toda a indústria que vive com base na construção civil foi fortemente afetada. Hoje, acredito que, com o advento da crise, fundamentalmente a partir do ano 2008, foram tomadas medidas muito importantes, tanto na Grécia, como em Portugal, como na Espanha. A Espanha fez um esforço brutal no sentido de revisar todo o posicionamento do seu sistema financeiro, que tinha uma conotação bastante política. Basicamente, todos os estados federativos, para fazer aí analogia com o Brasil, dispunham de um banco local. Foram feitas se realizou processos de aquisição e fusão de uma série de entidades bancárias. Estão sendo realizadas medidas para flexibilizar a política de contratação de pessoal na Espanha, né?
surgiram movimentos de base bastante significativos que fazem com que a política estabelecida, né, dê origem a novos debates, a novas formas de entender o mundo democrático. Eu acredito que é um momento interessante que o país está vivendo, a Espanha especificamente. Temos eleições agora no mês de novembro. Acredito que ainda resta um período para o ajuste dessa economia, mas, como base da sua pergunta, né, como eu vivo na Espanha, a gente hoje olha como eram esses países há 20 anos atrás, e toda a base, a infraestrutura realizada fundamentalmente em termos de logística, de infraestrutura, acreditamos que os recursos foram extremamente bem aplicados e penso que um período prudencial de 2, 3 anos, a economia europeia voltará a ocupar o papel que tem e deve desempenhar no mundo ocidental, sendo uma força que ajude a equilibrar um pouco a participação macroeconômica no mundo. Essa é um pouco a minha visão. O nível de desemprego, como é que se encontra lá? A Espanha hoje, eu posso falar com bastante propriedade da Espanha. A Espanha hoje tem mais ou menos 4.300.000 desempregos, pessoas desempregadas. Temos que saber fazer essa leitura. A Espanha sempre teve um número de desemprego técnico de aproximadamente 1.300.000, 1.500.000 pessoas. De acordo com o censo laboral espanhol, na medida que uma pessoa atinge a maioridade, 16 anos, e manifesta interesse em entrar no mercado de trabalho, essa pessoa já é considerada desempregada, entre aspas, até que entre no mercado de trabalho. Esse é um aspecto importante para ser conhecido pelos telenautas. Então, se fazemos uma analogia, temos 4.300.000 desempregados, com uma média estrutural de 1.300.000, que sempre foi o que eu particularmente chamo de desemprego técnico. O país, em relação à sua situação histórica, tem uma média de 3 milhões de desempregados, com uma proteção social bastante interessante, que é fruto da democracia. Normalmente, as pessoas que têm desemprego têm uma boa proteção social. Tem o seguro-desemprego também. Um seguro-desemprego, ajudas, de acordo com o Estado ou a província em que viva, tem um subsídio do governo provincial, né? O custo, a assistência médica na Espanha é uma das melhores assistências médicas do mundo, né? O acesso ao... é gratuita. É gratuita, universal, ok? Na verdade, hoje a gente pode afirmar que paga assistência sanitária particular às pessoas que assim o desejam. A sanidade espanhola é das melhores do mundo. Temos um sistema de transporte coletivo bastante fortalecido, né? A formação do desempregado, o desempregado é incentivado a aproveitar esse período de espera ou de busca de emprego, né, para formar-se. Então, a educação é gratuita também? A formação é gratuita, desde que o trabalhador esteja censado, né, no Serviço Nacional de Desemprego. Existe uma quantidade de cursos bastante significativa e, normalmente, Comissões Obreiras e UGT, que são os dois grandes sindicatos, administram a base dos cursos de formação e de reciclagem que são realizados de uma maneira bastante abundante. Ok. Quero agradecer desde já todas essas informações aqui passadas pelo senhor Roberto Oliva. Vamos para um rápido intervalo. Na volta já vamos falar sobre a atividade comercial e corporativa das empresas de logística e transporte. Fiquem conosco, mandem as suas perguntas. Voltamos já. Obrigada.
Frequência Instrumentos Musicais. Tudo o que você precisa em som e iluminação profissional e instrumentos musicais você encontra na Frequência. As melhores marcas com as melhores condições de pagamento. Frequência Instrumentos Musicais. Avenida Imperatriz Leopoldina 127. Bairro Jardim Nova Petrópolis, em São Bernardo do Campo. Próximo à Igreja Santa Filomena, na Marechal Deodoro. Telefone 4121-4455. Frequência Instrumentos Musicais. Venha conhecer a melhor escola de equitação de São Paulo. Oferecemos excelência profissional para capacitar atletas de todas as idades. Levamos até você um ambiente familiar repleto de conforto e comodidade. Garantimos cuidados e carinho especiais para nossos cavalos. Agende uma visita através do telefone 011 4396 3004. Finalmente uma cafeteria na sua casa. Tecnologia, criatividade, inovação, qualidade, segurança, confiabilidade, logística, satisfação, responsabilidade, lucratividade. A Steroc é reconhecidamente um dos principais fabricantes de ferramentas para perfuração de rochas. Os seus produtos são desenvolvidos e testados sob as mais variadas e severas condições, com alto desempenho. Uma estrutura adequada, flexível, altamente produtiva e especializada garante a qualidade na fabricação de seus produtos. Para a Steroc, a satisfação do cliente está em primeiro lugar. Steroc. Explore a qualidade. Sem problemas. Sim. Estamos de volta com o nosso programa Log Comex, hoje recebendo o senhor Roberto Oliva. E, Roberto, eu tenho aqui algumas mensagens dos nossos telenautas. Isso aqui você conhece bem, hein? É a Luciana. Bom dia, Luciana. Te desejo uma ótima entrevista, chefinho. Olha, é da casa lá, hein? Você está muito bem, não é, Roberto Oliva? Tenho aqui também o Tuca. Roberto, estamos assistindo você. Gostei do trocadilho do nome aí, do Oliva, do Oliveira e tal. Olha aqui, ó. Cláudio Oliva, conhece? Conheço. Irmãos da Oliveira. É outro aqui brincando também com a troca do nome. Bom programa, Cláudio e Roberto. Obrigada, Cláudio. Vamos lá. O Pedro Alves, ele já vai no assunto. Gostaria de saber como funciona o processo de assessoria de imprensa para empresas de logística. E aí eu vou fazer uma pergunta antes, Roberto. Ok. Que é para que você nos explique um pouco quais os motivos que o levou a construir, né, a abrir a Presslog e fazer essa junção Brasil, Espanha, Portugal, tudo isso aí, que você nos explicasse um pouquinho da razão de ser da Presslog. Ok, então, há 5 anos atrás, quando eu já me acostumei a trabalhar de uma maneira extremamente independente, na verdade eu devo assumir, trabalhei muitos anos para grupos internacionais, nós pensamos, Cláudio Oliva, que acaba, obrigado pela mensagem, que é meu sócio e irmão, que tem já há muitos anos uma grande assessoria voltada à área de turismo, né? Eu pensei que seria bastante interessante ajudar o empresário dos setores de logística e de transportes a receber uma influência de uma organização, uma empresa de assessoria que estivesse fora do dia a dia das organizações. Então, a proposta original da Presslog é entrar nas empresas,
realizar debates sérios e profissionais com os principais acionistas, diretores das organizações, tentar realizar um trabalho que nós denominamos de CCC, Consultoria Comercial Corporativa, não? Tentar fazer com que o próprio empresário veja qual é sua real ou seu real posicionamento mercadológico e o que deveria ser comparado com a sua concorrência e oferecer alternativas em termos de criatividade, inovação tecnológica ou manter, né, toda a cota de mercado que essa possível organização tenha captado ao largo do período de sua existência. Nós queremos ser uma organização que realize processos de melhora contínua e constante para as organizações de logística e de transportes. O Túlio, ele pergunta, eu acho que você já acabou de responder, inclusive, há quanto tempo a Presslog atua no Brasil? A Presslog atua no Brasil há 5 anos. O Laércio Castro também está fazendo uma pergunta aqui, que é como surgiu a ideia de criar a Presslog, que você também já acabou de responder. Uma coisa aqui interessante, Diego Peron pergunta, como minha empresa pode entrar em contato com a Presslog? Bom, muito obrigado. A Presslog tem um site, www.presslog.com.br. Eu não sei se eu posso dar meu próprio correio eletrônico. Pode ficar à vontade. Eu peço para o pessoal da produção colocar o... Ok. roberto@presslog.com.br. Estamos absolutamente abertos com o objetivo de trocar experiências e trocar informações. Certo. Em um dos seus artigos recentes, o senhor afirma que as empresas de logística, elas nunca são iguais umas às outras. Baseado no que o senhor fala isso? Essa afirmação, ela realmente tem o seu fundo de verdade, baseado nas suas análises de muitos anos? Na verdade, eu me atrevi, né, foi um desafio de um jornalista espanhol a fazer essa afirmação, justamente porque os empresários do setor de logística e de transportes, sem entrar em um momento em generalizações, sempre procuraram utilizar conceitos de copiar e pegar. Inclusive, algumas organizações internacionais com as quais tive a oportunidade de colaborar, né, trabalham muito pouco a pesquisa, a tecnologia, não, o I+D+I, que está de moda hoje, né, investigar, desenvolver, né, e nós chegamos a ver situações extremamente absurdas na nossa experiência profissional, de comparar, por exemplo, duas organizações com base estrutural absolutamente distintas, utilizando as mesmas tarifas de preços. As mesmas tarifas de preços. Uma macro-organização com uma estrutura de custos fixos e variáveis bastante importante, uma pequena organização com custos bastante mais flexíveis que essa organização que eu estou citando como paradigmas, ir ao mercado, basicamente copiar a mesma apresentação geral do seu concorrente, né? Desenhar tarifas de preço que não tem contrapartida, não tem relação estrutural nenhuma. Então, nós afirmamos, né, que uma organização deve ser fruto de um trabalho de análise, de um trabalho bastante profundo para determinar qual é o real mercado dessa organização. Partindo dessa simples analogia, nós poderíamos estender-nos muito, porque o tema pode ser objeto de uma tese. As organizações não são iguais, porque tem que ser a imagem e a semelhança de seu tamanho de mercado, da sua estrutura, da sua capacidade tecnológica e daquilo que realmente o mercado esteja exigindo e demandando desta organização. Tem um outro artigo seu também, senhor Roberto, que
o senhor aborda que existem falhas muito primárias no atendimento oferecido pelas empresas de logística, né? Para os seus clientes e tudo. Isso, de modo geral, acaba até havendo por parte dos clientes uma rotatividade em relação aos seus prestadores de serviço. O senhor poderia mencionar alguns exemplos, né, dessas falhas primárias, porque já visto que não se investiga, não se desenvolve, não se implanta novidades, faz-se um benchmark, às vezes muito mal feito, né? Isso acaba acarretando várias dificuldades até de adequação por parte da própria empresa àquilo que ela quer oferecer ao cliente. Então, nos dê alguns exemplos aí de mau atendimento, né, ou de serviço com uma prestação de qualidade que deixa a desejar ao cliente. Ok, eu assisti até certo ponto com certa perplexidade, não só no Brasil, como na Espanha, em Portugal, as situações que eu considerava absolutamente superadas. Então, primeiro, e falamos de equivocações primárias, não? Primeiro, a famosa musiquinha na comunicação telefônica. Você liga para uma empresa e normalmente se perde 1 ou 2 minutos. Se querem falar com direção, diz que 1, 2... Normalmente o menu te dá a oportunidade de escutar uma música de muito mau gosto, normalmente, né? E que acaba comendo 1 minuto de um tempo que pode ser extremamente importante para a pessoa que está fazendo a comunicação telefônica, né? Segundo aspecto que temos observado com uma certa frequência são erros cruciais entre as tarifas pactadas com o cliente e as tarifas que chegam quando da apresentação das faturas de prestação de serviço. Eu aprendi com meus chefes australianos, antigos proprietários do grupo TNT, que quem não sabe faturar deixa muito a desejar, porque é a própria imagem da sua organização, né? Depois as empresas fizeram fortes investimentos em sistemas inteligentes, né, em RPs, e normalmente esses processos geram elementos de saída com uma quantidade tão grande de informação que normalmente tem que haver um exército de pessoas para analisar informações que não servem quase que absolutamente para nada. São pequenos exemplos de quando falta o sentido comum nas organizações, né? Exemplos de situações que temos observado com enorme frequência. E como é que a Presslog pode colaborar com os seus clientes exatamente no sentido de melhorar o seu posicionamento comercial? Hoje nós sabemos que a competitividade é muito grande, né? Cada pequeno transportador resolveu virar operador logístico, né? E nós sabemos muito bem que a maior parte deles não tem a menor condição de carregar esse nome, né? Muito menos de oferecer os serviços que estão por trás de um operador logístico. Então, como é que a Presslog pode colaborar com esses seus clientes para que efetivamente eles deixem de cometer esses erros primários, porque mais primário do que esse do telefone é impossível, né? E que realmente passem a oferecer aos seus clientes um serviço de qualidade, desde o atendimento inicial até o fechamento de um contrato específico. Ok. Eu quero fazer uma pequena analogia. Estamos num país do futebol, dentro de pouco tempo lideraremos uma Copa do Mundo, né? Já tem até pergunta aqui sobre isso, inclusive. Então vamos, qual é a função de um técnico de uma grande, de um time de futebol? É coordenar, né, um esforço individual para que prevaleça o mérito coletivo. Essa é um pouco a nossa avaliação. Qual é a função de uma organização como a Presslog? A função de uma organização como a Presslog é tentar fazer uma verdadeira foto, um verdadeiro diagnóstico da situação real da empresa, não aquela que muitas vezes, por comodismo, por falta de iniciativa,
por medo de constatar a realidade, a própria organização deixa de reconhecer. Nós entramos na organização, né, fazemos entrevistas tanto com o pessoal interno, como com os colaboradores diretos e indiretos, fornecedores, transportadores ou agregados desta organização. Fazemos provas, não, de tudo aquilo que nos comenta esse núcleo direto e indireto de colaboradores da organização e procuramos desenvolver planos de ação que normalmente culminam com a apresentação de um plano de comunicação no qual a empresa pode, em alguns casos extremos, inclusive pedir desculpas a seus clientes de maneira individualizada ou coletiva de haver cometido esses erros, essas falhas que normalmente comprometem o bom relacionamento. De uma maneira geral, um trabalho de consultoria profissional com o único objetivo de ajudar o empresário a atrair e manter clientes satisfeitos, que é a única razão de existir uma organização de prestação de serviços. Nós temos aqui, senhor Roberto, algumas perguntas dos nossos telenautas. Gostaria de agradecer a todos e eu vou lhe passar algumas aqui agora, neste momento. A Carla de São Bernardo do Campo, ela pergunta: qual é a visão geral que o empresário europeu tem sobre o Brasil neste momento? A visão geral que o empresário europeu tem sobre o Brasil hoje é a melhor possível. Eu vivo na Europa há 21 anos, desde final da metade do último mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso para cá, o Brasil é considerado um país que está fazendo um enorme esforço em termos de democratização, em termos de melhorar sua infraestrutura, de preparar-se para ser a quinta maior potência do mundo. De uma maneira geral, é uma impressão muito positiva. Temos uma outra pergunta aqui, que é do Eduardo. Uma das áreas em que sua empresa atua é na questão ligada à fusão e aquisição, tema inclusive que na sua última vinda aqui nós abordamos. Então, fusão e aquisição de empresas de transporte. Como avança esse negócio no Brasil e no mundo? Bom, o negócio de fusões e aquisições avança de uma maneira bastante regular no mundo e de uma maneira bastante acelerada no Brasil. Pela própria atividade, né? O Brasil tem aí, voltando uma vez mais a fazer analogia com o futebol, tem a bola da vez, né? Existe um movimento bastante importante de gerações de profissionais que nasceram e cresceram na órbita de uma organização de transportes e que não tem interesse de seguir comandando essas organizações. No Brasil, estamos assistindo processos muito interessantes de alianças estratégicas entre empresas de pequeno e médio porte, de fusões de empresas de médio porte, né, e de um melhor posicionamento ou reposicionamento de grandes atores internacionais que querem trabalhar dentro de um conceito de operador logístico integral e que tem que realizar esforços no sentido de melhorar a prestação de serviço oferecida pelos seus associados, né, no país. É um momento bastante interessante que está gerando muitas oportunidades, tanto para as empresas que operam no setor de fusões e aquisições, como para as empresas que indiretamente participam desse processo. Precisamos fazer um rápido intervalo e voltamos já com o senhor Roberto Oliva. Mande suas perguntas. Obrigada. Colégio São Carlos. Estamos localizados em uma área privilegiada do Ruge Ramos, em um prédio com mais de 5.000 metros quadrados de área construída em 8 andares projetados especialmente para ministrar o melhor do ensino. Contamos com equipamentos e materiais didático-pedagógicos de última geração. Possuímos laboratórios de informática,
robótica, química, física, ciências e biologia bem equipados. Salas de multimídia e de artes, cantina, biblioteca, playground interno e externo, museu histórico e quadra poliesportiva. A coordenação pedagógica e a equipe de professores são preparados com cursos de graduação, pós-graduação e cursos específicos, garantindo aos alunos alto grau de aproveitamento escolar. Colégio São Carlos, há 35 anos modificando gerações. Acesse www.escolasaocarlos.com.br. Pode ser fome, pode ser sede, pode ser cólica, pode ser diarreia, pode ser febre, pode ser tarde. Por incrível que pareça, muitas crianças ainda morrem antes dos 5 anos de diarreia, pneumonia, desnutrição e por falta de pré-natal. Mas você pode mudar isso. Acesse doeumamigo.org.br. A mágica nos faz sonhar. E através deste sonho, amamos a cada brilho no olhar. E nesta magia de amar, construímos nossas famílias e amigos, saboreando a vida a cada dia. A história da sua família vem há 60 anos construindo a história do maior restaurante do Brasil, São Judas Tadeu Demarque, onde você comemora a vida. A Celtic Gestão em Benefícios é uma corretora com 10 anos de experiência e sólida presença no mercado. Oferece planos de saúde, seguros de vida, planos de previdência, planos odontológicos, PCMSO e gestão de benefícios em medicamentos. A Celtic dá completo suporte aos departamentos de recursos humanos das empresas clientes, faz movimentações cadastrais e reembolsos, entrega e retira documentos e oferece suporte técnico operacional. A Celtic possui outro diferencial, o Programa Saúde em Foco, que promove educação para a saúde, prevenção de doenças, gerenciamento de sinistralidade, saúde integral e qualidade de vida. A Celtic mantém parceria com o Ciesp Diadema para oferecer planos de saúde empresariais da Intermédica em condições excepcionais e exclusivas para pequenos, médios e grandes empreendedores. A sede da Celtic está em Santo André, na Avenida Doutor Antônio Álvaro 330. Entre em contato com a Celtic pelo telefone 4509-1738 ou pelo site www.celticsvp.com.br. Estamos de volta com o nosso programa Logcomex, hoje recebendo o senhor Roberto Oliva. E, Roberto, tem outras participações aqui de internautas. O Pércio de Carvalho, bom dia, Pércio. Ele diz o seguinte: Roberto, estamos acompanhando a aula de MBA e como se relacionar com as empresas. Parabéns. Eu queria só comentar, o Pércio é nosso sócio, nós temos a Preslog, a C2X Log, que é a organização presidida pelo Pércio. Mantemos um acordo de colaboração para abordar processos de aquisições e fusões. Muito obrigado pela presença como internauta, Pércio, e vou indicar para a professora Cláudia que um dia tenha a oportunidade de recebê-lo, porque você tem muito que oferecer para os internautas. Por gentileza, será um prazer recebê-lo também. Senhor Roberto, o senhor tem afirmado que o Brasil está vivendo um momento sazonal positivo, né? O que oferece para os empresários do setor de logística e transporte uma grande oportunidade de melhora e crescimento comercial. Pode falar um pouquinho mais sobre isso, por favor? Na verdade, é uma reflexão que é importante a gente fazer, né? Normalmente, as empresas cometem o erro de aproveitar esses momentos sazonais positivos, né, para impor aos clientes. É o exemplo que eu citei de duas empresas totalmente antagônicas que operam com a mesma tarifa de preços. Muitas vezes o empresário, com a ambição de recuperar frete ou recuperar tarifas, né, de processos realizados na área de armazém,
acabam apresentando revisões de preço que não são condizentes com a realidade. Acredito que, como contrapartida a essa situação, que obviamente temos que respeitar e que pode e deve ser feita, os empresários deveriam aproveitar um pouco essa oportunidade de ouro que a economia ativa do Brasil está oferecendo para estudar novos produtos e novos serviços que o mercado continua demandando e seguirá demandando. Existem inúmeras oportunidades de serviços, de logística e de transportes que precisam ser lançados ou melhorados no país. E por falar em novos serviços, novas oportunidades, me parece que tem aí uma nova oportunidade, questão das empresas da Espanha, de Portugal, em relação ao Brasil. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. A nossa organização Presslog acaba de criar, fazem 9 meses, nós lançamos inicialmente como um produto, como um serviço da Presslog, um trabalho de assessoria integral, em parceria com uma série de organizações. Nós somos absolutamente favoráveis à terceirização, associações, joint ventures, etc. Criamos uma dinâmica para apoiar empresas espanholas e portuguesas que desejam entrar no Brasil. Nesse momento estamos assessorando processos e projetos muito interessantes, com grupos, por exemplo, que querem trazer conceitos de condomínios logísticos para o Brasil. Estamos assessorando uma organização que quer trazer uma nova organização dedicada ao mercado de headhunters para o Brasil. Estamos assessorando uma organização que quer lançar uma série de cursos inéditos na área de logística e de transportes. Ou seja, dentro da nossa realidade, que é o mercado ibero-americano, Espanha, Portugal e Brasil, temos recebido convites para fazer acontecer essa integração, e é um novo serviço que a nossa criatividade fez lançar ao mercado, porque acreditamos que existe uma demanda e uma exigência do mercado nesse sentido. Temos mais a participação aqui de Alain Mariano, e ele faz a seguinte colocação: fazendo uma comparação entre Brasil e Europa, temos esperança de se igualar à estrutura logística que a Europa tem hoje? Eu tive o prazer, comentava hoje com a Cláudia, de dar uma palestra através de um convite que a Cláudia nos fez na Universidade Metodista, no Campus Vergueiro, na última terça-feira, e falamos basicamente do déficit logístico do Brasil. No nosso Twitter, que está totalmente associado ao nosso site, uma vez que já disponibilizamos o material escrito da nossa palestra para os alunos dos cursos tecnólogo em logística da universidade, nós colocaremos ou postaremos um trabalho falando da comparação, da analogia entre a situação logística entre Brasil, Europa, os BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, e eu deixo aí um convite para que verifiquem esse material, que não é exclusivamente nosso, citamos bibliografia. De uma maneira geral, o Brasil tem que aproveitar essa oportunidade para fazer avanços significativos. Não me cabe a mais mínima dúvida que o Brasil chegará a ostentar uma posição muito parecida em termos de infraestrutura logística, que é a situação que hoje temos na Europa. Talvez a distância seja entre 20 e 30 anos, de uma maneira geral, e na nossa palestra citamos vários exemplos, mas o importante é que vivemos um período de bonança econômica que vai favorecer um crescimento acelerado na nossa estrutura logística. Eu tenho mais uma pergunta que é do Rafael Amaral, e ele pergunta o seguinte: o Brasil está preparado para receber a Copa do Mundo? Bom, nem o Brasil, nem nenhum país no qual foi realizada a Copa do Mundo está preparado para receber a Copa do Mundo. Esse é um evento mundial. Isso é a mesma coisa que perguntar: a Espanha está preparada para organizar um
um carnaval parecido ao Sambódromo? Ou Nova York poderia fazê-lo? A resposta inicial é não. O Brasil sempre foi um país reativo. A situação está exigindo com que o país tome uma série de decisões. Chegaremos a realizar uma Copa do Mundo bastante interessante e, se tivermos a inteligência suficiente, agregaremos ao país uma série de benefícios oriundos desses fantásticos investimentos que o país está sendo capaz de atrair. Chegaremos com dificuldade, sem dúvida nenhuma, e tenho absoluta convicção que faremos uma excelente Copa do Mundo, como fizemos em 1950, sem dúvida. Tenho mais uma pergunta aqui. Na sua última participação aqui no nosso programa, o senhor fez um comentário de que algumas empresas fazem um pouco de tudo e nada de nada. Então eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor o significado dessas palavras para o nosso telenauta, por gentileza. Bom, dizem as últimas pesquisas, né, do setor de logística e de transporte que realmente uma organização de logística e de transporte deveria definir-se como uma organização genérica ou uma organização especializada, né? Obviamente, não existe problema nenhum de fazer um pouco de tudo. Existem organizações genéricas que acabam tendo uma relativa sorte, basicamente, tendo uma ampla oferta de serviços. Algumas coisas a empresa faz com mais êxito, outras com menos êxito, né? Um operador logístico, ele acaba fazendo um pouco de tudo, não faz? Os operadores logísticos tradicionais acabavam fazendo um pouco de tudo. Hoje, a solução que os operadores logísticos criaram para especializar-se é a criação de Key Account Managers, por exemplo, né? Os grandes operadores hoje, em respeito à necessidade de que setores e segmentos da economia têm, criar estruturas distintas para atuar abaixo de uma grande estrutura, digamos, matricial, mas tentando falar a linguagem e o idioma do segmento específico para o qual trabalha. Se olhamos uma grande organização, um grande operador logístico, possivelmente encontraremos especialistas, por exemplo, na área de confecções, na área de bebidas ou produtos alcoólicos, na área de cosmética e etc., né? Esse é um pouco o comentário que quisemos fazer, né? Normalmente, a tendência mundial é que os operadores que se especializam, tanto fazendo uma especialização para ser um operador monoproduto ou utilizando departamentos específicos para defender seus clientes de segmentos distintos, estão tendo melhores resultados econômicos que os grandes generalistas que acabam fazendo um pouco de tudo e normalmente estão condenados a não fazer nada de nada. O senhor Oliva acredita que exista uma movimentação grande por parte desses operadores logísticos em terceirizar alguns dos seus serviços? Sem dúvida nenhuma. Nós estamos assistindo no Brasil, por exemplo, um exemplo latente, um exemplo concreto, a atividade de transporte e distribuição da maioria dos operadores logísticos está sendo realizada por empresas de transporte. Essa situação foi vigente na Europa durante os últimos 20 anos. Eu, pessoalmente, quando dirigia a TNT Logistics na Espanha, nós prevalecemos muito dessas parcerias, dessas associações. Se a coisa é bem feita, eu, operador, tenho o cliente, tenho know-how, desenvolvo a atividade comercial, compartilho com o meu sócio, com o meu parceiro, né, a possibilidade da rentabilidade que esse negócio pode ocasionar, ou pode gerar, perdão, é uma associação interessante. Os operadores que normalmente querem prevalecer-se do transportador, né, oferecendo tarifas irrisórias
que ficando com a parte mais importante da taxa de rentabilidade, sem dúvida nenhuma estão condenados ao fracasso. Tem uma pergunta aqui do Marcelo que diz assim: tenho uma frota de 20 caminhões. Quais são os primeiros passos para que eu possa me tornar um operador logístico? Eu acredito que o primeiro passo é definir para que segmento ou que segmentos econômicos você quer orientar a sua organização. Acabamos de falar de ser generalista ou ser especializado. Eu acredito que, primeiro, definir claramente para que setor ou que setores da atividade pretende trabalhar, né? Segundo, buscar uma aproximação com todos os órgãos competentes para obter as licenças oportunas para poder operar neste setor ou nesses setores, cumprindo a legislação, não? Criar uma identidade de marca bastante condizente e compatível com o setor ou setores para os quais pretende trabalhar, não? Fazer uma análise de demanda real dessa atividade, ter esses 20 caminhões com um desenho bastante atrativo, trabalhar e trabalhar. Essa é um pouco, de uma maneira muito rapidamente comentada, os passos prioritários. Obviamente, fazer uma análise clara de custo e benefício, um plano estratégico, um plano econômico, porque eu suponho que seu objetivo seja que o seu negócio seja rentável. E ele mesmo está perguntando se a Presslog poderia ajudá-lo nessa empreitada. Sem dúvida, estamos à disposição. Comentamos anteriormente o nosso correio eletrônico, nosso site. Estaremos absolutamente à disposição para estudar uma possível, um processo de ajuda que sempre será mútuo. Temos aqui mais uma pergunta, a última, que eu tenho tempo ainda de fazer. É o Ricardo, não sei se o senhor vai poder comentar, mas ele pergunta o seguinte: se a infraestrutura que está sendo criada no Brasil para recebimento da Copa do Mundo é suficiente? Eu volto a dizer que o Brasil é um país reativo, né? Eu me coloco um pouco no lugar das pessoas que têm que tomar essas decisões. Logicamente, antes de conhecer que o Brasil foi o país agraciado para sediar a Copa, não se poderiam fazer muitas coisas. Vejo movimentos significativos. Dizem que hoje em dia o Brasil é o maior canteiro de obras estruturais do mundo. De repente, não são compatíveis com o que deveria ser, mas vejo movimentos muito interessantes, como, por exemplo, há 10 dias atrás, saíram regras claras para os processos de privatização de alguns aeroportos brasileiros. Estamos no caminho, de maneira reativa, mas penso que sim, que estão sendo dados os passos necessários. E uma coisa importante, a engenharia civil hoje faz verdadeiros milagres, e assistiremos isso na inauguração da Copa do Brasil, que eu penso que será uma das melhores de todos os tempos. Senhor Roberto Oliva, eu gostaria de agradecer muito a sua presença novamente aqui no nosso programa, e eu gostaria que o senhor deixasse a sua última mensagem aqui para o nosso telenauta, por gentileza. Bom, minha mensagem de agradecimento, né, a gente vem aqui com o único objetivo de trocar experiências, estamos à disposição. E muito obrigado pela audiência e pela produção do programa, pela TV ABCD e pela professora Cláudia Bock, que sempre nos dá a oportunidade de interagir, que é muito importante. Obrigado. Eu que agradeço, senhor Roberto Oliva. Um abraço para o Cláudio, para a Luciana, por gentileza. E ficamos por aqui com o nosso programa LogComex, sempre ao vivo, todas as sextas-feiras, das 11 ao meio-dia, trazendo assuntos interessantes como esse apresentado hoje no nosso programa. Fiquem sempre conosco, telenautas, muito obrigada. Continuem mandando suas colaborações. O meu site também está aí no monitor, certo? Qualquer dúvida, estamos às ordens também. Um grande abraço, nos vemos na próxima semana. Até lá.